Então, a questão é o seguinte, né? Ele dá uma função quadrática, x2 mais bx mais c, e ele diz que essas funções elas passam pelo ponto 1, 1, m2 e 2m. E ele diz que m é diferente de 2, né? M é Sim. diferente de 2. Aí, então, ele não dá, ele não pergunta algo específico, né? Ele pergunta, ele dá várias afirmações, 5 afirmações e pergunta qual é a correta, né? Certo, isso. Uhum. Uhum. Então, eu imagino, né? Eu fiz umas contas rápidas aqui, eu acho que tá certo. Então, você tem isso aqui, se passa por esse ponto, então f de 1 é igual a 1, f de m é igual a 2, e f de 2 é igual a m, né? Então, o objetivo aqui é você fazer o quê, né? Aqui você vai encontrar 3 equações com 4 variáveis, né? A, B, C e M. Então, você consegue tirar, possivelmente, né? Se essa parábola existe, se essa função quadrática existe, né? Você consegue tirar A, B, C em termos de M. Sim. E então, a partir de conhecer esses coeficientes em termos de M, você tem que analisar as situações, as afirmações que tem lá, né? Aí você está dizendo que suas contas deu sinal contrário, é isso? No caso, seria o sinal negativo, né? Não podia falar, enfim. O sinal oposto, né, lá, a resposta, entendeu? Que seria, Sinal de quê? seria o máximo, né? Então, é negativo, né? Entendeu? Aqui tem três. Não pode ser Deixa, deixa, líder, deixa, entendeu? deixa, Que eu, deixa eu colocar aqui as alternativas aqui. Então, as alternativas que tem lá são essas aqui, ó. isso. Então, posso dizer? Pode, Posso se você dizer? quiser. Pode. É, Aí, se o pessoal foi quiser o, acompanhar você, é por conta de risco, né? cadê? Eu acho que eu vou ter essa B aí. A B, Foi, a B. tá dizendo que tem o máximo, né? Foi porque eu encontrei sinal negativo, entendeu? No coeficiente líder. Aí, Sim. no caso, né, faz sentido ser máximo, entendeu? Negativo é máximo, isso. Aí, no E, caso, eu botei que era maior que zero, né, porque eu fiz lá o x do vértice, ou foi y do vértice, se eu não me engano, isso me dava para saber essa informação, se tem que ser maior que zero ou menor que zero, entendeu? uhum, uhum. Isso me dava uma informação a mais e tinha que ser menor que um, porque se passasse por um, a minha intuição é porque se passasse pelo um, tipo, o denominador ia ser zero, entendeu? Sim, sim. Aí eu tive essa intuição dessa letra. Mas, assim, eu posso ter errado, assim, as contas. Eu olhei 2 vezes, eu olhei 2, 3 vezes, né? Não sei. Se eu tiver errado, né? Eu vou olhar de novo. Uhum. Certo, certo. Tá. Bom, aí é só acompanhar aí por conta disso, né? Se confiar em você, aí Assim, se eu vamos puder confia aí, né? responder, então eu mando. Qualquer coisa eu Uhum. mando no e-mail. Certo, certo. Ok, então é, é José Cláudio aí, né? Tá Sim, falando? sim. Certo. Uhum. Ok. Bom, como eu tinha dito na mensagem aí para você, né, hoje seria uma aula de dúvidas, questionamentos, resolver exercícios que vocês, porventura, acham que
não conseguir, seja difícil, seja complicado, mas antes, deixa eu comentar sobre a lista de funções afins, especificamente sobre as questões subjetivas, né? Sobre as questões subjetivas. Tem, a primeira, quer dizer, não tinha exatamente uma ordem, né? Mas uma delas era a seguinte questão, né? Sobre funções afins. Você tem uma função f da reta na reta, de tal maneira que f de zero é igual a zero, e módulo de f de x menos o módulo de f de y é igual ao módulo de x menos y. Ok? Então, ele pedia para mostrar que f de x era igual a x para todo x, ou f de x era igual a menos x para todo x real. Certo? Para todo x real. Então, mostrar isso aí. Aqui, ó, eu considero que foi um pouco interpretar mais a questão do que um erro propriamente dito, né? Como assim? O que é que eu estou querendo dizer? Primeiro, essa questão teve muita gente que enviou em branco, né? Eu tirei a obrigatoriedade de responder a questão, né, de anexar arquivo. Muita gente não anexou nada, né? Ou seja, não conseguiu ou não quis responder essa questão aqui, nesse problema. Mas muita gente também enviou, né, a solução. Só que incompleto, né? Porque, primeiro, aqui é a solução, vamos discutir aqui a solução desse problema, que primeiro teve duas situações, né, de soluções daqueles que enviaram. A maioria que enviou estava no caminho certo, a menos de um detalhezinho aqui ou lá. No entanto, teve dois casos. Dois casos assim, né? Dois tipos de aluno, né? Um que já foi considerando logo que a função era afim, que a função tem essa cara aqui, f de x igual a x mais b, mas, no entanto, no problema não dizia que a função era uma função afim, né? Marcela, Ô, ficou com professor, dúvida, né? nesse caso aí, eu considerei ela como linear, porque como f de 0 é 0, então não tem b, né? Eu considero ela linear. Não sei Não, se estava certo. mas não é porque f de 0 é 0 que é linear, né? A função poderia ser, por exemplo, f de x igual a x quadrado. F de 0 é Hum, 0, mas não é dessa forma, né? Entendeu? sim. Mas a atividade não era função, função normal, função afim? Mas o Ah, mas problema, já entendi. Se o fosse a problema não questão dizia que era geral, uma né? função afim. É, Né? Tem que se eu ater não vi à essa função afim, malícia, né? essa malícia. Tem que se ater Entendi. ao enunciado do problema, né? A É, menos que em algum lugar diga que todos os problemas das funções são afins, né? é, Mas não tinha dito isso, né? não, sim. Então, uma primeira questão foi essa aqui. Muitos alunos consideraram logo que era uma função afim, coisa que a questão não dizia que era, né? Então, estava incompleto. E mesmo aqueles que consideraram uma função qualquer, começaram de forma correta. Começaram de forma correta, né? Eles pegaram simplesmente um x qualquer e zero, né? Aí concluíram que o módulo de f de x menos zero é igual a módulo de x menos zero. Então, consequentemente, isso implica que o módulo de f de x é igual, módulo de f de x é igual ao módulo de x. Aí você usa a propriedade a definição de módulo, né? Que é igual a x, se o x é maior ou igual que zero, ou x, se o x, menos x, se o x é menor que zero, né? Se o x é menor que zero. Então, a partir daí, você conclui que o f de x é igual a x ou menos x para todo
x. Aí, a maioria esmagadora dos alunos, tanto dessa turma da noite quanto da turma da tarde, parou aqui. Já disse que isso aqui estava resolvido, né? Só que não está resolvido ainda. Não está errado, mas ainda não está resolvido. Por que não está resolvido, né? Aí é onde é que entra a interpretação do problema, né? Onde é que entra a interpretação da conclusão do problema que ele está pedindo, né? O problema está pedindo para você mostrar que é f de x igual a x para todo x, ou f de x igual a menos x para todo x. Você está concluindo que f de x é x ou menos x para todo x. É diferente. Que eventualmente você poderia ter f de 5 igual a 5 e f de 2 igual a menos 2. Se eu tenho isso aqui, ó, isso aqui não contradiz isso aqui, mas contradiz isso aqui. Né? Mas contradiz isso aqui. Porque eu não tenho f de x igual a x para todo x. Eu tenho hora x, hora eu tenho menos x nessa situação aqui, né? A hora, o 5 vai no 5, o 2 vai no menos 2. Eu não tenho, não preserva, né? Que o x vai ser no x ou o x vai ser no menos x. Então, o problema pede, entre outras coisas, né, para excluir essa situação. Se você tem um número que vai nele próprio, então todos os números vão nele próprio. Se tem um número que vai em menos ele, todos os outros vão em menos ele. Certo? Então, salvo engano, só uns 2, 3 alunos que continuaram a partir daqui, né? Pouquíssimos alunos excluíram essa possibilidade aqui. Então, como é que você faz para excluir essa possibilidade, né? De acontecer, de existir números que vai nele próprio e números que vai em menos ele, né? Então, isso aí você faz por contradição, né? Coisa que vocês estudaram lá em fundamentos, né? Você supõe que existe 2, né? Por contradição. Suponha que existam A e B reais. Vou colocar preto aqui. Vou botar aqui. Suponha que existe A e B reais, tais que f de A igual a A e f de B igual a menos B. Tá? Então, suponha que existam 2 números reais, tais que um vai nele próprio e o outro vai no simétrico, menos ele. Bom, mas aí você tem que, por hipótese, A menos B é igual a módulo de f de A menos f de B. Por hipótese, né? A hipótese do problema é essa aqui, né? Que módulo f de x mais f de y é igual a módulo de x menos y. Que é igual a... Aqui você tem que f de A é A e f de B é menos B. Então, é módulo de A menos B. Que é igual a módulo de A mais B. Tem gente querendo entrar sem um e-mail acadêmico. Desistiu. Tá, então, o módulo de A menos B é igual ao módulo de A mais B. Então, se 2 números são iguais, 6 quadrados são iguais. Né? Então, você eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado aqui. Então, quando você desenvolve o quadrado aqui, né? Módulo de A menos B ao quadrado é o mesmo que A menos B ao quadrado, né? Então, isso implica que vai sair cancelando muita coisa aí, né? Então, isso implica que A vezes B é igual a zero. É só você desenvolver o lado esquerdo, o lado direito, simplificar o que tivesse que simplificar, você vai resultar nisso. AB igual a zero. Então, isso implica que A é zero ou B é zero. Esse ou não é exclusivo, né? Pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Não tem problema. Tá? Então, a conclusão é o quê?
que se f de A é igual a e f de B é igual a menos B, então um dos dois tem que ser igual a zero. Né? Igual a zero. Aí vocês usam a contrapositiva aí, né? Se você tem A igual a zero, aliás, diferente de zero, B diferente de zero e f de A igual a A, então vocês vão concluir o quê? Que o f de B tem que ser igual a B. Né? Porque se o f de... Você já sabe que o f de x ou é x ou é menos x. Então, o f de B só vai ser ou é B ou é menos B. Mas não pode ser menos B. Não pode ser aqui menos B, porque dessa informação aqui, ó, dessas continhas aí, você tem que, se f de B fosse menos B, um deles teria que ser zero, mas você está supondo que é diferente de zero, né? Você está supondo que os dois são diferentes de zero, né? Porque se um é A e o outro é menos B, um dos dois tem que ser zero, ou os dois. Mas se você começa com A diferente de zero e B diferente de zero, se o f de A é igual a A, então f de B é igual a B. Da mesma forma, né? Se f de B aliás, se o f de A é igual a menos A, então o f de B tem que ser igual a menos B, pela mesma razão, porque se fosse B, você usaria essa conta aqui para concluir que um deles teria que ser zero, mas não é, né? Então, dessa forma, você exclui a possibilidade de existir números que vão nele próprio e números que vão no simétrico. Logo está provado isso aqui. Então, isso aqui é diferente disso aqui. O para todo aqui, ele está seguindo tal ou, né? Aqui é para cada um deles, né? Para cada um deles. Tá claro aí para todo mundo? Professor, poderia voltar a explicação a partir do módulo de A menos B ao quadrado igual a módulo de A mais B ao quadrado? Aqui? A partir daqui, é? Quem falou aí? Eu não entendi. Você entendeu, né? Porque o módulo de A menos B é igual ao módulo de A mais B, né? Sim. Uhum. Então, ali é só fazer as contas, né? Deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui. Então, é só fazer a conta aqui, né? Porque vai ficar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado igual A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado, né? Então, note que você pode cancelar B quadrado com B quadrado, A quadrado com A quadrado. Então, vai resultar em... Passo esse menos 2AB para cá, né? 4AB igual a zero. Aí cancela o 4, né? Ou seja, o AB igual a zero. Professor, você supôs o módulo em quadrado porque logo em cima a gente botou A menos B em módulo e chegou em módulo de A mais B, né? Isso, módulo de A menos B é igual ao módulo de A mais B. Aí eu peguei o quadrado deles. Se eles são iguais, então os seus quadrados são iguais também, né? Entendi. Só para tirar essa informação aqui, né? Eu concluí que um dos dois tem que ser zero. Tá? Então, com isso aí, você conclui que não pode existir um número indo nele próprio e outro número diferente de zero indo no simétrico dele, né? Então, se um número vai nele próprio, todos os números vão nele próprio. Não ocorre de haver essa coisa mista aí, né? E caso contrário, um deles tem que ser zero, né? Tá claro para todo mundo aí? A solução e as diferenças e por que tem que fazer isso aí, né? Pode perguntar. Independente da pergunta, se não entendeu, pode perguntar, né? Professor, e por que você usou y igual a zero? Então, isso aqui foi só um artifício, né? Porque isso aqui, ó, essa igualdade aqui é para todo x, né? Para todo x e y, pertencente a R, né? Os reais. Então, se é para todo x e y, então você pode fazer x e y quaisquer valores, né? 1, 2, 3, 4. Em particular, você sabe o valor de f de zero, né? Que foi dado no problema, né? F de zero é igual a zero.
Então, já é uma indicação que você tem que tomar zero aqui, né? Nessa igualdade. Doutor, só que aí, no caso, o zero não foi uma pegadinha, não, assim, tipo, porque precisava mesmo dessa informação. F de 0 igual a 0? É. Porque você só pode resolver, né, depois utilizando, né, dois números, né? A e B, no caso. Aham. Não Se você falo não... pegadinha, não. Eu falo, assim, tipo, uma informação Sim, sim. desnecessária, talvez. Não é bem desnecessária, não, né? Facilita um pouco, né? Facilita um pouco, porque se você não supõe isso aqui, o que você vai achar é que f de x é igual a x mais f de 0. Eu vou colocar aqui, mais um c. Se você não supõe que f de 0 é 0, você vai achar que a função é x mais c. Porque se você não tem essa hipótese, você pode reduzir a esse caso, como você define uma função g de x como sendo igual a f de x menos f de 0. Tá? Se você não tem esse caso aqui, essa situação, que f de 0 é 0, então essa dg de x agora satisfaz essa propriedade e satisfaz essa aqui também, né? Essa g de x, porque f de 0 é uma constante, né? Então, você subtrair aqui não vai fazer diferença, né? Tem razão, verdade mesmo. Né? Então, isso aqui foi só para simplificar o problema. Poderia não ter colocado isso aqui. Da cara da função, né? Isso. Da cara da função, que não tem... Que ela é só uma variável, né? X, no caso. Então, só trabalha lá no X, né? Isso. Se não tivesse dado essa informação, teria essa passagem aqui ainda, né? Antes de fazer o resto, né? Porque aí você encontraria que seria g de x que seria igual a x ou menos x. No caso, x, por exemplo. Né? Eu coloquei x aqui, mas poderia ser mais ou menos x aqui, né? Aí você iria mostrar que g de x seria x, ou menos x. Aí você vai passar o f de 0 para cá, né? Aí obtém isso aqui, né? Onde o c é o f de 0. Então, essa informação é só informação para facilitar as coisas, né? Desculpe. Facilitar e indicar meio um caminho, né? Porque já aparece o f de 0 ali, né? Então, indica que, de alguma forma, você tem que colocar 0 em algum lugar ali, né? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta sobre essa aqui? Deixa eu ver. Alguém falou aqui alguma coisa no chat aqui. Certo. E a outra questão era para construir o gráfico. Essa aqui, ainda teve gente que não respondeu também. Não entendi por quê, né? Porque um gráfico, né? Da função módulo de x mais 1 menos módulo de x menos 1. Então, a maneira... Quando pede, primeiro, né? Quando pede para fazer um gráfico, não é simplesmente jogar o gráfico lá, não. Como é que chegou naquele gráfico? Por que aquele gráfico tem aquele formato? Né? Lembre-se que vocês são alunos de matemática, né? O aluno de matemática não pode se contentar com uma resposta seca, né? Tem que saber por quê. Então, alguns alunos simplesmente chegaram, construíram o gráfico tem esse formato. Deixa eu tentar fazer na vertical aqui. O gráfico tem esse formato aqui, né? Esse formato aí, gráfico, né? E quando a gente pede para fazer o gráfico, você tem que deixar o gráfico mais realista possível, né? Não é fazer uma figura perfeita, não, né? Fazer de tal forma que quem esteja olhando o gráfico entenda, né? Isso aqui, por enquanto, não, que diz bastante coisa, mas ainda falta informação, né? Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse aqui? Da forma que está... Se você não tem a expressão da função, você não sabe, né? No caso aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser menos 1, e aqui vai ser 1, né? Menos 1.
Menos 1. Aliás, menos 2. Então, como é que você faz isso, né? É você analisando aqui tirando o módulo, né? Tirando o módulo. Você analisa o sinal do x mais 1, o sinal de x menos 1, né? Então, o sinal do x mais 1 vai ter a transição aqui em menos 1, né? E o sinal de x menos 1 vai ter a transição em 1, né? Então, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, menos, mais, né? Então, a função vai ter 3 expressões, né? Para x menor que 1, entre menos 1 e 1, e para maior que 1, né? Que vai ser igual a... Para x menor que menos 1, você troca os dois sinais aqui, né? Vai ficar menos 2. Se x é menor ou igual que menos 1. Né? Porque para x mais 1, para x menor ou igual que menos 1 é negativo, né? Então, o módulo de x mais 1 vai ser menos x menos 1, né? Usamos a definição de módulo, né? Enquanto que entre menos 1 e 1, entre menos 1 e 1, você precisa... o x mais 1 não muda, é positivo, o x menos 1 é negativo, né? Então, o módulo x menos 1 vai ser menos x mais 1, né? Então, aqui vai ficar 2x. Se x está entre menos 1 e 1. E se for maior que 1, se os dois são positivos, não muda o sinal, né? Não precisa mudar o sinal, então vai ficar 2. Se x é maior ou igual que 1. Tá? Ok? Então, esse é o gráfico da função. Mas, professor, o IGBT, o gate não tem a DTP. Eita, professor, desculpa aí, eu tô acompanhando a aula do IFES também, cara. Eita, tem que mais aula ao mesmo tempo? Desculpa aí, professor. Tranquilo. São coisas da aula remota. Fiquei lendo aqui o que é IGBT, o que é 1.6 válvula. Tá contando carro? Coisas da aula remota. Certo? Então, o que foi que eu estava dizendo, né? Que jogar simplesmente o gráfico, né? É o gráfico, mas não é suficiente, né? Tem que justificar porque o gráfico é aquele. E mais ainda, teve alunos que foram além, né? Teve alunos ainda que colocaram no GeoGebra e mandou foi o gráfico do GeoGebra. Eu coloquei uma observação lá para esses alunos, né? Quem colocou sabe muito bem, né? Não é que eu sou contra, muito pelo contrário, sou favorável que use o GeoGebra sim, mas não é porque você vai usar o GeoGebra que você não tem que saber como se faz o gráfico, né? Uma coisa que eu coloquei para esses alunos que iam nesse gráfico de GeoGebra foi fugiu a mente agora, mas foi mais ou menos assim, o seguinte, eu disse que poderia ser qualquer função que você iria me dar a resposta certa. Por mais complicado que fosse a função, em outras palavras eu disse isso, né? Por mais complicado que fosse a função, você poderia não saber, você ia me dar a resposta certa, porque foi no GeoGebra. Teve alguns alunos que me perguntaram se poderia fazer no GeoGebra, eu falei que sim, né? Mas, no entanto, você tem que saber e tem que justificar, né? Pode mandar o gráfico de GeoGebra, mas tem que mandar também a justificativa, porque o gráfico é aquele, né? Alguns alunos sabem enviar o gráfico seco, né? Seco. Nem os números tinham. Então, o GeoGebra é uma ferramenta muito útil, muito, muito boa de ser utilizada, tanto no plano quanto no espaço, né? Que tem o GeoGebra 3D. Vocês podem usar à vontade, sem restrição, mas sempre sabendo o que está acontecendo, né? Quando pedir para fazer alguma coisa, o GeoGebra a gente usa... claro que às vezes a gente usa porque a gente quer demonstrar alguma coisa empiricamente, né? Mas é bom usar para aprender, usar o GeoGebra para comprovar de fato que você está fazendo está correto, né?
A teoria que a gente está desenvolvendo está correta. Oi, pode falar. No caso do 2x, o x ele teria que ser estritamente maior que menos 1 e estritamente menor que menos 1. Ou é menor ou igual? Em termos de função, aqui dá no mesmo, né? Porque vai coincidir nas expressões, né? Tá. E se colocasse, por exemplo, 2x para x igual a 0, estaria errado? 2x para x igual a 0. Mas aí não é só para x igual a 0, né? Que é menos 2x, né? É para o intervalo todo, não é só para um ponto só, né? Tá, entendi. Entendeu? É para esse intervalo todo que é a expressão 2x, não é só em um ponto, não. Porque se for só para x igual a 0, o gráfico seria esse, né? Seria 0 aqui e isso aqui, né? De fato, eu lembro que tinha um gráfico desse tipo. Tá? Tá ok? Dúvidas, perguntas relacionadas a isso aqui? Assim, vocês podem falar, professor, mas eu não sabia exatamente como é que se eu queria a questão, tal, a solução, mas põe uma coisa na sua cabeça, né? Vocês são futuros professores de matemática, se é que já não são, né? São alunos de matemática, do curso de licenciatura de matemática. Alguns estão vindo do semestre passado, embora o semestre passado faz muito tempo já, né? Do curso de Fundamentos de Matemática, né? E a gente tem que justificar, não vai provar que 1 mais 1 é igual a 2, né? Mas tem que justificar da melhor maneira possível, né? Que o gráfico tem que ser isso aí, né? Professor, Pode falar. o senhor poderia me explicar essa parte do x de novo? Eu voei nessa parte. Como 2x? Explica aí rapidinho, por favor. No intervalo, se o x estiver no intervalo de menos 1 a 1, então o módulo de x mais 1, primeiro aqui você tem que o x mais 1 é positivo, né? Então, o x mais 1 é igual a x mais 1. Enquanto que o x menos 1 é menor que 0. Eu coloquei aberto aqui, né? Então, é maior que 0, menor que 0. Então, esse cara aqui implica nisso, isso aqui implica nisso aqui. Que o módulo de x mais 1 é igual a menos x mais 1, né? Menos x mais 1. Né? Devido à definição de módulo, né? O módulo de x é igual a x, se o x é maior ou igual que 0, e menos x, se o x é menor que 0. Então, o módulo de x mais 1 é igual a x mais 1, se o x está entre 0 e menos 1 e 1. E o módulo x menos 1 é menos x mais 1, se o x está entre menos 1 e 1. Aí você subtrai, né? Porque a função é a subtração das duas expressões, né? Então, você subtrai aí, né? Módulo de x mais 1 menos o módulo de x menos 1. Isso aqui é o f de x. Para esse x aqui, né? Isso aqui vai ser a subtração, né? 1 menos 1 dá 0, x menos menos x dá 2x. Tá ok? Já Entendi sim, professor. Já deu, aliás. Ok. Algo mais? Alguma dúvida aqui sobre uma das duas questões aqui? Podemos passar para frente aí. Sempre uso como prova dos 9. O GeoGebra, né? Exatamente. Exatamente. GeoGebra, se você faz uma coisa, você pode já usar o GeoGebra para verificar se realmente o que você fez está correto, né? Ah, o gráfico é esse aqui. Será que é esse aqui mesmo? Joga lá no GeoGebra para ver se é aquilo mesmo, né? E o GeoGebra é muito simples, né? Quem não fez o curso vai fazer ainda novas tecnologias que vai aprender a utilizar o GeoGebra, né? O GeoGebra é muito simples. Você pode pegar, tem GeoGebra para celular, e pode ir mexendo, né? E com o tempo você vai pegando o jeito, né? Claro que para fazer uma coisa mais elaborada, você vai precisar um pouco mais de conhecimento, né? Mas o básico, você aprende mexendo. Tá? Traçar uma função, o gráfico da funçãozinha simples, tal. E o GeoGebra é muito poderoso. Pode parecer simples, mas
você pode fazer miséria nele, né? Como costumo dizer, né? Então, se ninguém tem mais nenhum questionamento sobre isso aqui, né? Se vocês tiverem algum problema que gostariam de discutir, que gostariam de perguntar, pode ficar à vontade. Caso contrário, escolha algum aqui para a gente ir resolvendo. Professor, pode falar. Pode ser do formulário que tá em atividade lá, o último, mas só pode ser do passado. Assim, se for do passado, eu resolvo completo. Se for desse, eu dou uma dica. Certo? Porque tem muita gente que falta responder ainda, né? Então, se possível, dê uma dica dessa questão aqui, porque era para somar todos os valores de x, todos os valores das raízes de x, da equação, né? Aí era uma composta, né? F composta G, pedia. Eu sei qual é. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu achar ela aqui, viu? Eu fiquei na dúvida nela. Aí gostaria de saber se eu daria um norte, né? Para proteger nossos pais. Essa aqui, né? Eu já enviei. Essa aqui é? Sim. Essa daí. Então, o problema é o seguinte, né? Sejam as funções fg definidas como x2 mais x e menos x2 mais bx, onde a b são reais. Sabe-se que o valor mínimo de f é menos 4, que assumido é um número negativo. Sabe-se também que g possui um valor máximo, 25 quartos, e que assumido é um número positivo. Determina a soma de todos os valores de x para os quais f, aqui é composta, né, porque está pequenininho, f composto com g de x igual a 0, né? Então, aí você tem que colher as informações que ele está dando aí, né? Sabe-se que o valor mínimo de f é menos 4. Primeiro, o f tem coeficiente de x quadrado positivo, né? Então, o gráfico de f tem curvatura para cima, né? Sim. Enquanto o gráfico de g é negativo, né? Então, tem curvatura para baixo. Então, quando você pegar uma questão, é sempre bom você colher todas as informações. Quer que você use ou não. Certo. Então, ele está dizendo que esse ponto aqui, nesse caso aqui, né? Esse ponto é da forma. Sabe-se que o valor mínimo de f é menos 4. Então, o valor mínimo é o quê? É a coordenada y, né? Então, esse ponto aqui, o valor mínimo, é menos 4 no y aqui. E é assumido em um ponto, vou chamar aqui de x0, ele diz que é negativo, né? Ele diz que é negativo aqui, né? Então, esse x0 aqui é negativo. Enquanto que o máximo da função g é 25 sobre 4. Então, da mesma forma, seria um x1 25 sobre 4. Onde x1, no caso aqui, é assumido o número positivo. É positivo. Né? Positivo. Determine a soma de todos os valores de x para os quais f composto por g é igual a 0. Então, aqui com essas informações aqui, eu acho que dá para descobrir quem é o A e quem é o B, não? Então, eu descobri o A e o B. Tá? Aí, assim, você vai encontrar dois valores para esse Azinho aí, né? O Azinho, né? Porque às vezes pode confundir, a pessoa pode confundir com o A da fórmula original. Sim. Mas aí eu tomei esse cuidado também. Aí, assim, quando você encontra esse Azinho, ele pode ter dois valores, mais ou menos, certo? Você vai encontrar dois valores, mais ou menos. Isso aqui? É porque eu acho que você vai pelo y do vértice, entendeu? Aí, como vai pelo y do vértice, tem o menos delta, né? Sobre 4a, né? Aí... certo. Aí vai ficar b ao quadrado, né? Tipo, que é exatamente, né? Esse azinho, né? Tem, aparece 4 delta, né? b ao quadrado menos 4ac, né? Aí vai ficar dois valores, né? Mais ou menos. Aí analisei no sentido de que desse valor aí assumido em um número negativo, por exemplo.
Essa informação aqui é importante, né? Aí para escolher esse número, entendeu? Aí eu botei lá. Sim. É por aí mesmo, porque esse ponto aqui, aí o vértice. Foi para falar. Aí eu fiz, né, para F, fiz para G, aí eu fiz a composta, certo? Aí assim, porque quando você desenvolve, eu encontrei ou um polinômio de terceiro grau, certo? Um polinômio de terceiro grau, se eu não me engano. A composta vai ser de quarto grau, né? Então, vai ser de quarto grau. Só que aí, eu lembro que, tipo assim, deu x a 4, x a terceira, x a segunda e x a primeira, entendeu? Ou seja, você colocar x em evidência, né? Tá encontrando as raízes, aí vai reduzir para um terceiro grau, entendeu? Vai ser x igual a zero vai ser a raiz, entendeu? Sim. É porque aí, tem um x aqui, não tem independente aqui, né? Acredito que sim. Os dois. Aí assim, tem essas duas formas, né? Só que aí, pelo terceiro grau, a gente não tá resolvendo ainda, beleza. Mas eu fui para lá pro quarto grau, e aí eu fiz lá a manipulação, aí encontrei 0, 5, e aí as outras duas raízes... Não achou não? Não conseguiu achar não, foi? Eu achei raiz de 41 lá no delta, né? Eu deixa para lá. Deixa eu ver. A solução é inteira, né? A solução vai de 6 a 10, né? O resultado, né? Então, exatamente, né? Aí eu, poxa, não. Enfim, pode ser conta, mas eu também corrigi lá, assim, algumas vezes. Não consegui não, entendeu? Alguém queria falar alguma coisa, né? Não, eu ia falar sobre a questão, mas como ainda tá a lista aí, né? Não... Sim. Sobre essa raiz de 41. Mesmo, né? Talvez você tenha sido conta mesmo, então... É algum detalhezinho aí que tem que prestar atenção, né? Beleza. Porque a resposta ou é 6, ou é 7, ou é 8, ou é 9, ou é 10, né? Tranquilo. Beleza. Mas o caminho é por aí, né? Pelo que você está dizendo, parece que não é difícil achar o A e o B, não, né? A questão é aqui, né? Não, é isso mesmo. Beleza. Aqui tem que ter um certo cuidado quando você for fazer a composta, né? Para não sair calculando os quadrados aí, senão fica uma coisa x a quarta, talvez fatorando. Não, então, eu fatorei. Eu fiz fatorei mesmo. Achei melhor. Certo. Coloca o argumento da função em evidência. Evita chegar em função de grau maior que 2. Exatamente. É algo do tipo, né? Algo do tipo. Tentar evitar ao máximo você desenvolver o E quadrado aí, né? Colocar a x em evidência primeiro para fazer a composta. Licença aí, professor. Pode falar. Samorani, você conseguiu? Deixa ele responder aí. Depois vai responder para o chat. Samorani, você que deu a dica aí, você conseguiu resolver essa questão? Achar as soluções lá? Eu consegui. Então tá de boa. Então foi conta mesmo, né, José Cláudio? Depois eu vejo com ele, então. Certo. Se você olhar aí para a função F, você já pode colocar o x em evidência, né? Pode colocar o x em evidência, exatamente. Fica uma parte só que é o x mais a. Aí como você está aplicando a função F na função G, vai ficar só a função G mais o A. Aí evita chegar num polinômio maior, de grau maior que 2. Aí é bem isso. Aí você resolve as raízes de G de x, e os outros valores você encontra sem problemas também. Aí, exatamente. Não tinha pensado nisso não, de colocar já em evidência o x ali. Porque a partir daí você já acha que as raízes de G de x também satisfaz isso aqui igual a zero, né? Aí você já tem duas raízes aqui, né? Tá claro aí para todo mundo? Legal. Eu não entendi não, e não consegui não fazer essa questão. Então, o ponto aqui é você verificar que esse cara aqui é o x do vértice, né?
lembrete aqui, né? Se você tem uma função f de x igual a x2 mais bx mais c, a gente consegue determinar quem é o ponto, o x do vértice e o y do vértice, né? Que são o ponto de mínimo e máximo, né? A depender do sinal de A, vai ser... esse Azinho aqui não tem relação com esse A e esse B não aqui, certo? Seria uma parte, né? Então, se você iguala a zero aqui, você acha o x do vértice, né? O x do vértice é a média das raízes, né? Se você não lembra da fórmula do x do vértice, a fórmula da raiz é quase impossível esquecer, né? Vocês aprendem lá desde hoje, o nono ano, né? É menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2a, né? Então, o x do vértice... Oi? Não, isso, eu tava concordando. Certo. Então, o x do vértice vai ser o quê? Vai ser a média das raízes, né? A média das raízes. Isso aqui é se você não lembrar a expressão do x do vértice, né? Vai ser a média das raízes. Então, quando você soma essas raízes aqui, esse cara aqui desaparece, né? Está trocado, né? Aí fica menos b, 2b, cancela com 2, só que tem que dividir por 2, né? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice, aí é fazendo a conta aqui, né? Você calculando o f de x do vértice, né? Alguém lembra aí quanto é? Eu não lembro, não. Bom, menos vai ser delta sobre 4A. Menos delta sobre 4a, pronto. Obrigado. Então, vai ser isso aí, né? O y do vértice. Então, nesse caso aqui, né? Significa que esse menos 4 é isso aqui. Nesse caso aqui. Certo? Nesse caso. Claro que esse tem que ter cuidado, né? Porque eu tô chamando A e B, mas não tem nada a ver com esse A e B aqui, não. Então, aí com essa informação que o x0 é menor que zero, você acha quem é o x do vértice, que é o x0 aqui, né? Aí, achando quem é o x do vértice, você acha quem é o A, e da mesma forma aqui, né? Da mesma forma aqui, você acha quem é o x1, que é o x do vértice para G, né? Então, com isso, você tem FG, né? Aí que Samoran tá... como é o nome? É Samarone, né? Tá falando aí, você, ao invés de substituir logo aqui, né? Colocar o x evidência, né? X mais A. Aí você faz a composta aqui com essa expressão, ao invés de ser essa expressão aqui, né? Porque essa expressão aparece quadrado, né? Aí vai aparecer x à quarta, e aqui evita aparecer x à quarta, né? Aí, essa expressão você acha as raízes de forma mais fácil. Tá claro aí, Lucas? Oi, sim. Bom, algo mais aí? Tá claro aí para todo mundo? Podemos passar para frente, adiante. Tem mais alguma questão que gostaria de discutir aí? Aqui da dúvida? Posso escolher aqui alguma aleatória aqui para a gente discutir? Pode ser sobre função afim, sobre função quadrada, como vocês preferirem aí, certo? Pode ser do livro, professor? Pode ser do livro Cesário. É a questão 40 do livro, de funções quadráticas do ensino médio. Certo, deixa eu abrir aqui. 40. A última, né? Deixa eu colocar ela aí, viu? Então, questão 40 diz o seguinte.
olhando o gráfico da função quadrática f de x igual a x quadrado, vê-se que ele parece uma parábola. Se for, quais serão o foco e a diretriz? Por simetria, o foco deve ser, e a diretriz deve ser a reta. Use a definição de parábola para mostrar que t é igual a 1/4. Está muito... Olhando o gráfico da função quadrática, vê-se que ele parece uma parábola. X quadrado vê-se que ele parece uma parábola. Se for, quais serão o foco? Está perguntando o foco e a diretriz aqui, né? Por simetria, o foco deve ser f igual a 0t. E a diretriz deve ser a reta y igual a menos t. Usa a definição de parábola para mostrar que t é igual a 1/4. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, você tem o gráfico da função aqui, deixa eu desenhar aqui o gráfico. Mais ou menos isso, deixa eu ver se eu consigo. Então, você tem o gráfico aí, né? Y igual a x quadrado. Então, a questão, ele enuncia como se você não soubesse que o gráfico da função quadrática é uma parábola, né? Então, ele pede para você mostrar, né? Usando a definição. Aí, a simetria que ele está dizendo aí, né? Por simetria, o foco deve ser f de 0t. O que significa isso aí, por simetria? Então, significa dizer que, do fato de f de x ser igual a f de menos x, do fato de f de x ser igual a f de menos x, então, o foco vai estar na reta que é a média entre x e menos x. Ou seja, vai estar no eixo y, né? Vai estar no eixo y. O foco vai estar por aqui, né? Porque o eixo, esse aqui vai ser o eixo, né? O eixo da parábola. O eixo, né, tem essa propriedade, né? Se você quer saber quais são os pontos, numa parábola qualquer, né? Numa parábola qualquer. Se você tem uma parábola arbitrária aqui, né? Você tem o eixo da parábola aqui. Se você quer saber os pontos que satisfazem essa propriedade, são exatamente os pontos que são equidistantes do eixo da parábola. Então, você olha aqui, ó. Deixa eu chamar isso aqui de x0. Então, vai ser os pontos que são equidistantes de x0. Ou seja, seriam os pontos da forma x0 mais um número um delta e x0 menos delta. São os pontos equidistantes do eixo aqui, né? O eixo que é a reta x igual a x0. Tá ok? Só que a simetria dessa parábola, dessa função x quadrado, é exatamente sobre o eixo y, né? Então, significa dizer que o eixo y é o eixo da parábola. A gente já sabe que é uma parábola, mas supondo que você não sabe apenas a definição de parábola, se essa curva aqui, se esse gráfico for uma parábola, o eixo y tem que ser o eixo da parábola. Então, consequentemente, o foco pertence ao eixo, né? O foco terá essa cara aqui, né? Será da forma 0t. 0t. Tá? E a diretriz? Quem é a diretriz? A diretriz vai ser uma reta perpendicular ao eixo. Né? A diretriz vai ser uma reta perpendicular ao eixo. Seria uma reta aqui, ó. Então, essa reta aqui. Só que essa reta tem a equação o quê? Essa reta tem a equação y igual a 1t, né? Y igual a 1t. Aliás, seria y igual a alguma coisa, mas por que y igual a t? Esse mesmo t aqui.
Aliás, t não, né? Menos t. Por que menos t, né? Primeiro, porque ele tem que estar abaixo do eixo x? Porque a diretriz não intersecta a parábola. Primeiro ponto. A diretriz não intersecta a parábola. Então, desse fato, não intersecta a parábola, né? Então, desse fato, se essa curva aqui for uma parábola, a diretriz tem que estar na parte do y negativo, né? Aí esse t aqui seria um t positivo, né? E tem que ser equidistante do foco relativo ao vértice, né? Se esse cara aqui é o eixo da parábola, então, a interseção da curva, desculpa, a interseção da curva com o eixo é o vértice, que nesse caso é a origem, né? 0, 0, que é o ponto 0, f de 0. Pela expressão da função, né? X quadrado, né? X quadrado. Então, consequentemente, o ponto no eixo y equidistante do foco é o ponto 0t, né? Então, a reta que é perpendicular ao eixo, que passa pelo ponto 0t, é a reta y igual a menos t. Então, y igual a menos t é a diretriz dessa parábola. Aí ele continua. Use a definição de parábola para mostrar que t é igual a 1/4. Para mostrar que t é igual a 1/4. Então, primeiro, né? Supondo que você não sabe o que é uma parábola. Como é que você mostra que é uma parábola? Você pega um ponto arbitrário, você pega um ponto aqui arbitrário da curva, no caso do gráfico, né? No caso, um ponto arbitrário vai ser da forma x quadrado. X quadrado. Então, se esse ponto aqui... Vou pegar desse outro lado aqui. Esse outro lado aqui. Se esse ponto aqui pertence à parábola de foco f e da diretriz y igual a menos t, então a distância desse ponto ao foco e a reta, a soma, né? Não, a distância tem que ser iguais, né? A distância tem que ser iguais. Ou seja, cadê? Essa distância aqui tem que ser igual. Aqui a figura, claro, é difícil que saia igual, porque a mão livre aí é complicado, né? Então, você tem isso aqui, né? Que esse segmento aqui tem que ser congruente a esse, né? Esse segmento tem que ser congruente a esse, se isso aqui é uma parábola, né? Se isso aqui é uma parábola. Né? Então, como é que você mostra que é uma parábola, né? Então, aí você tem que fazer as contas agora, né? Deixa eu passar para baixo aqui. Então, a distância desse ponto, eu vou chamar esse ponto de ponto A. Ao foco tem que ser igual à distância até esse ponto D, né? Perpendicular. E qual vai ser a coordenada desse ponto D, né? Primeiro, como é perpendicular, vai ter a mesma coordenada x do ponto A. Então, esse ponto D vai ser x. E como pertence à reta diretriz, a coordenada y vai ser menos t. Menos t. Então, se esse cara aqui é uma parábola, você tem que verificar se a distância do ponto A ao foco se é igual à distância do foco ao ponto D. Tem que verificar essa igualdade aí, né? Tem que verificar essa igualdade. Aí, possivelmente, desculpe, de A até D. De A até D. Então, possivelmente, é a partir dessa igualdade aqui que você vai tirar o valor de T. Possivelmente, vai existir só um único T que vai satisfazer essa igualdade. Porque a distância de A até F é o quê? É a raiz quadrada da soma da diferença das coordenadas ao quadrado, né? Então, de A até F é o quê? É x menos 0 ao quadrado, então fica x ao quadrado. x2 menos t ao quadrado. x2 menos t
ao quadrado, né? Raiz quadrada. E a distância de A até D vai ser igual a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado, né? X menos x é 0, x2 menos t. Então fica x2 mais t ao quadrado, né? Ao quadrado. Então isso aqui é igual a módulo de x2 mais t. Módulo de x2 mais t. No entanto, como eu estou assumindo aqui que o t é positivo, eu posso tirar esse módulo aqui que não vai fazer diferença, né? Então você tem isso aí. Então, consequentemente, você tem que ter que x quadrado mais t quadrado é igual a raiz quadrada de x quadrado mais x2 menos t ao quadrado. Aqui, né? Aí você eleva ao quadrado, fica com x2 mais t ao quadrado. Aliás, tem esse quadrado não, né? Desculpa. É x2 mais t, né? Eleva ao quadrado elimina a raiz, né? Aí, né? x2 mais x2 menos t ao quadrado. Então, aqui, então, você fica com x à quarta mais 2x à quarta t mais t quadrado igual a x quadrado mais x quadrado menos 2x2t mais t quadrado. Cancela t quadrado com t quadrado. Tem um x à quarta aqui em algum lugar, isso aqui, né? X à quarta. Cancela x à quarta com x à quarta. Então só sobrou esse, né? Você pode passar esse aqui para cá, fica com 4x ao quadrado t. Isso aqui eu posso passar para cá. Menos x quadrado igual a 0. Coloco x quadrado em evidência. Vale para todo x, né? Isso aqui vai ser para todo x. Para todo x. Então eu posso tomar aqui x igual a 1. Vou tomar x igual a 1. Então você fica com 4t menos 1 igual a 0. O que implica que t é igual a 1 quarto, né? T é igual a 1 quarto, como ele queria lá, né? Usa a definição de parábola para mostrar que t é igual a 1 quarto. Então você tem isso aí, né? E essa parábola... o gráfico da função, você mostrou que é uma parábola diretamente da definição, né? Mostrou que um ponto do gráfico é equidistante de um ponto e de uma reta. E é isso que caracteriza uma parábola, né? Aqui. Ok, obrigado. De nada, é o único ponto que satisfaz essa igualdade, né? Eu coloquei lá no site, né, o link para o GeoGebra, né? Uma figura do GeoGebra, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para... É claro que no livro aí ele dá toda uma expressão aqui para diretriz, para dar o foco, né? A partir dos coeficientes da função, né? A x2 mais bx mais c, né? Vou compartilhar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Vou interromper aqui e depois eu volto à apresentação. Professor. Vai falar. Como o foco ele é igual a 0, o x é 0 e o y é 1 sobre 4a. Esse a seria o coeficiente de x ao quadrado? Você pode repetir, por favor? O foco, na aula 6, o senhor colocou que o foco era igual ao ponto 0 e Sim. 1 sobre 4a.
Aí, no caso, esse A seria o coeficiente de x ao quadrado? Isso. Aí, no caso, poderia fazer substituindo e chegar a 4? Nesse caso, não, porque ele está pedindo para usar a definição da parábola, né? Sim. Né? Ele está pedindo para usar a definição direto. Não é aplicação de fórmula, é usar a definição, né? A definição é essa aqui, né? Tá bom, obrigada. Nada. Então, eu não sei se vocês chegaram a abrir o arquivo, né? Lá o link. Eu disponibilizei para vocês aqui no GeoGebra essa construção aqui, né? Que você pode mover aqui à vontade e ver o que acontece com a parábola. Esse Azinho aqui acabou confundindo que ele não é bem o A do AX2, não, né? Ele é o A, que é a distância, aqui, né? É a distância. E você pode mover aqui, né? No caso, se a gente colocar na origem aqui, ver se a gente acha aquela expressão lá, né? No caso 1, né? Aqui, né? Essa parábola aí, x2 é essa aqui, né? Exatamente essa, né? Esse cara aqui é meio complicado porque ele não fica junto com o gráfico. Esse aqui. O 10.1 ele desaparece. Certo? Ok? Então, vocês podem pegar isso aqui, né? Até vocês podem abrir aí os comandos. Quem não sabe utilizar para aprender como é que é, né? Deixa eu ver como é que bota aqui. Exibir. Eu tô me batendo um pouco aqui, porque eu queria exibir a janela de álgebra aqui. Algo simbólico. Isso não que eu queria. Bom, enfim. Vocês podem mexer à vontade aí, né? Até mesmo para quem não sabe aprender, né? Você pode mostrar os eixos, esconder os eixos, como queira aí, né? Tá ok? Deixa eu voltar lá. Então, é bom quem não sabe, né? Mexer ali para ir aprendendo, né? Ali você pode mover vários pontos ali, a expressão da função aqui vai modificando de acordo com os parâmetros que você muda, né? Aqui, esse Azinho aqui não é o A do AX2, é a distância do foco ao vértice. Você pode mover aqui o ponto, e à medida que você vai movendo, né, o gráfico, a expressão vai modificando, né? Deixa eu voltar lá. Então, alguma questão mais específica aí que vocês gostariam? Vocês começaram a responder já as questões sobre funções quadráticas? Assim, são funções quadráticas, vocês conhecem desde o ensino, a oitava série, tá? Alguns não tá outros, né? Mas vocês perceberam o livro, né? Até pela lista que eu passei aí, não é porque é do função quadrática que você tem que subestimar, né? Tem questões que você para assim e diz, meu Deus, para onde é que vai isso? Posso escolher algum aqui para a gente discutir ou vocês querem alguma específica? Certo. Pode escolher, professor. Certo. Bom, o pessoal da tarde pediu um aqui, eu vou falar sobre ela. Então, imagine que o pessoal da tarde perguntou, né?
Então, possivelmente, pode ser dúvida de vocês também. Deixa eu pegar a questão aqui. A questão 7 do livro. Questão 7 diz o seguinte. Seja f de x igual a x2 mais bx mais c com a maior que zero. Mostre que satisfaz essa desigualdade aqui. Ok? Mostre que satisfaz essa desigualdade. Bom, essa desigualdade, ela é... Você consegue mostrar ela direto mesmo. Você joga essa expressão aqui no lugar de x, calcula f de x1, f de x2, soma, divide por 2 e calcula a diferença desse menos esse, e você vai ver que essa diferença, f de x1 mais x2 sobre 2, é uma conta isso, tá? Menos f de x1 mais f de x2 sobre 2, isso aqui é exatamente igual a x1 menos x2 ao quadrado. Exatamente. Não tem... Se você calcular essa conta aí, vai dar isso aí, essa diferença ao quadrado. Como a diferença ao quadrado, então você nota que isso aqui é maior que zero se o x1 é diferente do x2. Se o x1 é diferente do x2. Então, faltou um detalhezinho aqui na questão, né? Mostre que vale essa desigualdade se x1 é diferente de x2. Porque se forem iguais, isso aqui dá zero, né? Consequentemente, você tem igualdade. Isso aqui é conta. Tá? É uma conta. E note que talvez apareça um Azinho aqui. Certo? Talvez, eu acho que aparece um A. Vou colocar aqui, daqui a pouco a gente vê. Mas eu acho que aparece um A mesmo. Daqui a pouco eu faço uma conta que a gente vai saber se tem um Azinho ali ou não. Mas eu acho que tem. Não tem como desaparecer, não, esse ali. Por isso que ele considera, né? A maior que zero. Esse é o item A, que é uma conta direta. Aí tem o item B. O item B até a generalização desse fato aí. E ele pede uma interpretação geométrica. É o seguinte. Essa aqui, né? Mas, geralmente, mostre que se alfa está entre 0 e 1, então nós temos essa desigualdade. Interprete geometricamente esta propriedade. Então, primeiro vamos mostrar a desigualdade. A gente tem que... É uma conta também. É uma conta. A gente vai ficar com F. A gente vai fazer o que, na verdade? Vamos calcular a diferença, né? Calcular alfa. Aliás, isso aqui está errado. Menor que zero, desculpa. Eu não tocar, vou colocar assim. Esse menos esse tem que ser positivo, né? Desculpa. Então, alfa de f de x1 mais 1 menos alfa de f de x2, temos que calcular essa diferença. Menos f de alfa de x1 mais 1 menos alfa vezes x2. Aqui também tem que supor que o x1 é diferente do x2. Ele não coloca, mas tem que ter, para ter a desigualdade. Senão coincide, né? E note que o item B é a generalização do item A, né? É só colocar alfa igual a meio, né? É só colocar alfa igual a meio, você tem exatamente essa desigualdade aqui, né? Essa desigualdade aqui com alfa igual a meio. A meio.
Então, como é que fica aqui essa conta, né? Vai ficar alfa vezes... já vou multiplicar logo a x1 ao quadrado mais alfa p x1 mais alfa c menos, aliás, mais 1 menos alfa a x2 ao quadrado mais 1 menos alfa b x2 mais 1 menos alfa vezes c. É multiplicar a função ax2 mais bx mais c por a alfa e por 1 menos alfa. x1 e x2. Menos esse cara aqui, né? É isso aí que vai dar um pouquinho de trabalho. Menos a vezes alfa de x1 mais 1 menos alfa de x2 ao quadrado menos b vezes alfa de x1 mais 1 menos alfa de x2 mais, nesse caso, fica o c, né? Fica o c. Ok? Então, aqui vai cancelar algumas coisas. Bom, a gente vai precisar desenvolver aqui. Vou desenvolver esse aqui, não vou repetir isso aqui não, tá? Vou só desenvolver esse cara aqui. Em vermelho aqui, né? Vai ficar menos quadrado aqui, né? A alfa quadrado x1 quadrado menos a 1 menos alfa ao quadrado x quadrado menos 2 vezes a alfa 1 menos alfa x1 vezes x2. Tá? Então, desenvolvi o quadrado aqui e multipliquei por menos a. Deu isso aqui. Isso aqui vai ficar com menos b alfa x1 menos b 1 menos alfa x2 mais c. Então, observem que eu posso cancelar esse com esse, ó, e dá o c, né? Eu coloco c em evidência, o alfa desaparece, fica só 1, né? Então, esse com esse e esse eu cancelo, né? Aliás, eu coloquei mais, porém é menos. Então, aqui aparece mais C, esses dois aqui, né? É aquele C. Então, o C já desapareceu. O que mais eu posso cancelar aqui, né? O B alfa x1, eu cancelo esse com esse. O B1 menos alfa x2, cancelo esse com esse. Mais algum eu cancelo? Acho que não, né? Acho que não cancela mais nenhum. Ok? Então, que vai ser igual agora, o x1 eu posso colocar a evidência aqui, ó, e o alfa também, e o a também. Então, colocando o a, colocando o a nesse termo e nesse termo aqui em evidência, o a, o alfa e o x1. Aí sobrou o quê? Vou colocar ao contrário aqui. Vou colocar logo 1. Aqui sobra 1, né? E aqui sobra alfa, menos alfa. Vezes x1 ao quadrado. Vezes x1 ao quadrado. Aí esse aqui com esse aqui, ó, eu posso colocar o a, 1 menos alfa, x2 ao quadrado é evidência. Então vai ficar mais a vezes 1 menos alfa, 1 menos alfa, colocando x ao quadrado de evidência, aqui sobra 1, aqui fica menos 1 menos alfa, então vai ficar exatamente alfa, x2 ao quadrado. Agora esse, tá faltando algum aqui, né? Esse é ele mesmo, só tem ele. Menos 2
A alfa 1 menos alfa x1, x2. x1, x2. Agora, desses três termos, eu posso colocar A, alfa, 1 menos alfa, evidência. Então, isso aqui vai ser igual a A, alfa, 1 menos alfa, evidência. Então, sobra do primeiro termo x1 ao quadrado, do segundo termo x2 ao quadrado, do terceiro termo sobra 2x1 menos x2. Então, isso aqui é igual, dando notável ali, né? A alfa, 1 menos alfa, x1 menos x2 ao quadrado. x1 menos x2 ao quadrado, que é maior que zero, se o x1 menos x2 é diferente de zero, né? Ou seja, x1 é diferente de x2. Porque o alfa, ele não é zero nem 1, né? Ele está no intervalo aberto entre 0 e 1. Então, esse cara aqui, o alfa não é zero, e 1 menos alfa também não é zero, então é positivo, né? E nós estamos com a hipótese que o A é positivo, né? O A é positivo. Então, de fato, você tem que vale essa desigualdade, né? Vale essa desigualdade. Agora, qual é a interpretação geométrica disso aí, né? Qual é a interpretação geométrica? Então, vamos lá. A desigualdade é uma conta simples, né? Um pouquinho trabalhosa, mas nada difícil, impossível. Mas a interpretação geométrica qual é? Primeiro, vamos analisar o seguinte, né? Vamos analisar o seguinte. O alfa, ele está entre 0 e 1. O alfa, ele está entre 0 e 1. E vamos supor que o x1 é menor que x2. Né? x1 menor que x2. x1 diferente de x2, né? Um tem que ser menor que o outro, né? Suponha que seja x1. Fixar, né? Então, com isso, você tem que o alfa, x1, mais 1 menos alfa, x2. Se eu substituir x1 por x2, o alfa é maior que zero, né? Então, eu vou obter que isso aqui é menor que alfa, x1. Aliás, substituindo x1 por x2, eu vou obter que é menor que alfa, x2, mais 1 menos alfa, x2. Isso aqui é igual, colocando x2 em evidência, a x2. Isso aqui é maior, de forma análoga, né? Substituindo x2 pelo menor, x1, vai resultar que é maior que x1. Então, consequentemente, você obtém que alfa x1 mais 1 menos alfa x2, isso aqui pertence ao intervalo aberto, né? Porque tem a desigualdade escrita aqui, x1, x2. Isso aqui é uma média ponderada, né? Uma média ponderada. Que cai no intervalo ali entre o menor e o maior, né? Certo? Mas essa ainda não é uma interpretação geométrica. Bom, deixa eu traçar. A gente sabe que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Então, vamos traçar o gráfico dela aqui. De maneira qualquer aqui, né? Não necessariamente com vértice na origem. Então, deixa eu... Então, aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Vamos traçar a parábola aqui. Então, a parábola, vamos colocar aqui assim. Certo? Tá aí a parábola. Com A, ele está supondo que o A é positivo, né? Está supondo aqui que o A é positivo. Então, com cavidade para cima. Então, se a gente toma aqui o x1 aqui, deixa eu colocar a parábola um pouquinho para baixo aqui. Se a gente toma o x1 aqui, né? Então, você tem esse ponto gráfico. Aqui é o f de x1. E você tomando x2 esse ponto aqui, pode ser qualquer lugar aqui, né? Estou tomando x1, x2, arbitrários aí, um menor que o outro. Então, a imagem desse ponto vai ser esse ponto aqui, né? Está o f
o f de x2. Está o f de x2. Uma observação aqui, ó, é que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele está aqui dentro, certo? Esse cara, ele está aqui dentro. Assim como o alfa de f de x1 mais 1 menos alfa de f de x2. Ele pertence ao intervalo com extremidades f de x1 e f de x2. Pela mesma conta aqui, né? Pela mesma conta. Eu não posso dizer que está no intervalo f de x1, f de x2, porque eu não sei quem é menor que quem aí, né? Aqui nessa situação, f de x1 é maior que f de x2, né? Então já quebraria isso, né? Então depende aí, né? Mas o fato é que ele vai estar no intervalo com extremidade f de x1 e f de x2. Esse número aqui, né? Mas, no entanto, f de alfa de x1 mais 1 menos alfa de x vezes x2, ele não tem por que estar em algum intervalo aí, né? Inclusive, nessa situação que eu desenhei aqui, né? Se você tomar um ponto por aqui assim, ele vai cair fora do intervalo aqui, né? Fora desse intervalo. Então, esse ponto aqui não tem por que estar no intervalo com extremidades f de x1 e f de x2. Isso aí não tem garantias. E, de fato, pode acontecer, como está acontecendo aqui, né? De cair fora. Você pega um ponto por aqui, né? Então, qual é a interpretação geométrica? A interpretação geométrica disso aí, né? Bom, o que é isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Né? O que é isso aqui? Ou ainda, né? O que seria deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. Certo. Então, vamos analisar esse ponto aqui, ó. Alfa de x1 mais 1 menos alfa de x2 vezes x2 do ponto alfa f de x1 mais 1 menos alfa de f de x2. Então, eu posso separar esses pontos dessa maneira, né? Isso aqui é o mesmo que alfa de x1 f de x1 mais 1 menos alfa vezes o ponto x2 f de x2. Agora sim, o que é isso aqui? Isso aqui com alfa pertencente ao intervalo 0, 1. Isso aqui é o segmento de reta, entre unindo. Isso aqui você pode colocar fechado, sem problema. Unindo os pontos x1, f de x1 e x2, f de x2. Ou seja, esse segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta aí. Esse segmento de reta aí, unindo esses dois pontos aqui. Unindo esses dois pontos. Interpretar agora. De fato, a interpretação agora, né? Qual é a desigualdade que nós temos, né? Qual é a desigualdade que nós temos? Deixa eu puxar para lá. Não, a gente tem essa desigualdade aqui. O que é que essa desigualdade está nos dizendo? Se você tomar um ponto aqui, que é esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de x-alfa. Vou escrever de novo. Se você tomar um ponto x-alfa aí, ponto x-alfa,
A imagem desse ponto x alfa, né? Você está dizendo que ele cai abaixo do ponto correspondente no segmento de reta unindo esses dois pontos. Então, a imagem desse ponto x alfa, de um ponto entre x1 e x2, ele cai abaixo do segmento de reta que une os pontos, que une esses pontos aqui. Tá? Ou seja, de fato, né? Visualmente você vê isso aqui, né? Você vê isso aqui. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, essa imagem aqui é o quê? Essa imagem aqui é exatamente f de x alfa. F de x alfa. E quem seria esse ponto aqui? Quem seria a ordenada desse ponto, né? A ordenada desse ponto é exatamente esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de y alfa. Vou escrever de novo aí. A ordenada desse ponto é y alfa. Então, essa desigualdade aqui, ó, dizer que y alfa é maior que x alfa, está nos dizendo que quando você marca aqui, né, esse ponto, ele vai estar acima desse ponto. Então, geometricamente, está dizendo que a parte do gráfico entre x1 e x2, a parte do gráfico entre x1 e x2, ele está abaixo da reta que une os pontos dos gráficos, as imagens desses pontos, né? Está abaixo da reta que une esses dois pontos aqui, que é a imagem dos pontos x1 e x2 que você tomou. Isso aí, qualquer ponto que você tomar, né? Qualquer ponto que você tomar. Visualmente, você enxerga isso, né? Qualquer reta que você traçar aqui, né? Com extremidades no gráfico, entre aqueles dois pontos, a função, ela está sempre abaixo dessa reta aí, né? Desse segmento de reta. Isso aí não é verdade para toda função, né? Isso aí não é verdade para toda função. Uma função, ela pode fazer isso aqui, sem problema nenhum, né? Uma função, ela pode fazer isso, né? Se você toma esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, você traça o segmento de reta que une esses pontos, você tem que o gráfico está abaixo e acima. Não tem porque o gráfico está sempre abaixo ou sempre acima, né? Mas nessa situação, no caso da função quadrática, isso é sempre satisfeito. O gráfico da função naquele intervalo, né? Nesse intervalo aqui, o gráfico vai estar sempre abaixo da reta, né? Aqui supondo que o A é maior que zero. Uma função desse tipo é dita convexa. F é dita convexa. F é dita uma função convexa. Ok? É quando um segmento de reta unindo dois pontos deixa o gráfico naquele intervalo sempre abaixo. Se por acaso ocorrer o contrário, ou seja, o gráfico da função está acima, no caso aqui seria quando A é negativo, então neste caso, o segmento de reta deixa o gráfico sempre acima, né? Então nesse caso aqui, F é dita côncava. Vocês já estudaram aí. Esses termos, côncavo e convexo, vocês conhecem, né? Até mesmo da física, né? Espelho côncavo, espelho convexo, né? Certo? E essa propriedade da função ser convexa é uma propriedade que a função quadrática possui, mas não é apenas ela. A gente vai estudar outras funções que possuem essa propriedade também. Por exemplo, a função exponencial vai ser uma função convexa, enquanto que a função logarítmica vai ser uma função côncava. No caso da função côncava, né, a desigualdade é oposta, né? F de alfa x1 mais 1 menos alfa x2 é maior que alfa de f de x1 mais 1 menos alfa de f de x2. Isso aqui, para todo alfa
no intervalo aberto 0,1 e x1 diferente de x2. Ok? Então, essa é a interpretação geométrica da função da desigualdade, né? Da desigualdade. E o gráfico está sempre abaixo do segmento de reta, pelo menos naquele intervalo, né? Está sempre abaixo da reta, do segmento de reta, né? O que acontece fora do intervalo não interessa, né? Inclusive, vai estar acima, né? Se continua a reta aqui, vai estar acima, mas não importa fora desse intervalo, né? O que importa é naquele intervalo. Tá? E essa propriedade aqui, ela tem consequências importantes para demonstrações de certas fórmulas, né? Por exemplo, a desigualdade da média, né? Você pode utilizar essa desigualdade aqui para provar a desigualdade das médias geométrica e aritmética, por exemplo, né? Mas é isso. Dúvidas, perguntas sobre essa questão, esse problema aí? Então, 8h40. Vocês têm algo mais aí? 8h42. Tem algo mais aí que gostaria de perguntar? Alguma dúvida? Sem perguntas? Então, pessoal, é importante que vocês resolvam aí as questões do livro. Muitas questões, algumas questões, elas são diretas, né? Você consegue resolver olhando assim, aí você olha aqui assim e diz, esse aqui é conta. Conta é importante fazer, né? Conta é importante fazer. Não estou menosprezando as contas, não, né? Mas, se você achar que são muitas questões, né? Aquelas que forem, você olhar assim, você souber que você consegue resolver, né? Ótimo, né? Você pode até passar um pouquinho mais rápido nela. Mas tem questões interessantes no livro. Esse livro, o conteúdo não é tão complicado como análise, como cálculo, né? Mas, no entanto, as questões, às vezes, são interessantes. É complicado, professor. As questões são complicadas, né? Não é fácil ver. O L tem muito disso aí, né? É fácil ver, né? Mas, enfim. Por hoje é só aí. Se você não tem mais nada a perguntar. Digo e repito, né? Tente sempre resolver os problemas. Os problemas são interessantes, importantes que vocês resolvam. E lembrando que a nossa prova é dia 20, né? Sexta-feira, a primeira prova. O semestre é um pouquinho corrido, porque o calendário conta sábado agora como dia letivo, né? Dia de aula. Já tivemos um por enquanto, né? O próximo sábado letivo vai ser a semana que vem. Não temos aula síncrona, eu passo material para vocês estudarem. Tá? Nos vídeos, nos vídeos que eu passo assíncrona, eu não faço detalhes, não. Eu pego o mais importante e faço um apanhado, né? Eu tento fazer os vídeos curtos, né? Mas no entanto, às vezes não dá para fazer um vídeo curto, né? Sai de 50 minutos, por aí, né? Se haverá positiva, se precisar, a gente conversa mais na frente. Certo? A princípio, não. Mas se precisar, a gente conversa. Não garanto. O semestre está tão corrido. Okay. Mas já está pensando em repositiva, Leandro César? Não é possível. Ô, professor, a nossa prova vai ser no horário da aula, na sexta-feira, das 9 às 11? Assim, infelizmente eu tenho que fazer no horário da aula, né? Porque, para não prejudicar ninguém, vai que tem alguma aula síncrona com outro professor e tal. Mas vai ter mais um tempinho, né? Não vai ser 9 às 11, não. Vai ser no horário. E 9 às 11, com certeza, vai estar acontecendo a prova. Mas a gente pode começar antes ou terminar depois, como a maioria preferir aí, certo? Aí na quarta-feira que vem, a gente pode definir a hora que a gente começa, a hora que termina, certo? Como na sexta a aula é de 9 às 11, imagino que possivelmente algum de vocês tenha aula de 7 às 9, né? Aula síncrona, né? Não sei também, né? Sexta-feira à noite, né? Nunca se sabe.
Mas a gente define na quarta-feira, certo? O horário certinho. Mas de certeza entre 9 e 11 vai ter prova, né? Mas a gente pode começar um pouquinho antes, podemos começar antes ou terminar depois, se for mais adequado aí, né? Mas infelizmente tem que ser no horário da aula, porque não tem como garantir que todo mundo vai estar livre em outro horário, né? O horário da aula é o horário que todo mundo está livre, né? Certo? Teoricamente, né? Teoricamente. Mas é sexta-noite, né? 9 às 11, né? Uma sexta só não faz mal, não, pra ninguém. Bom, aí, É por formulário ou é por... Tem que tirar foto, mandar para o senhor na hora da prova? Eu vou fazer um formulário, certo? A prova eu vou mandar pelo formulário. Aí, possivelmente, vai precisar tirar foto para anexar, né? Mas a maioria das questões, eu não sei muito bem como é que vai ser ainda, não. Vou parar para elaborar a prova ainda. Mas vai ser pelo formulário. Vocês já estão se acostumando aí, né? Bota uma questão tranquila aí, professor, para a gente achar a raiz da função. Você pode tirar pelo menos uns 2 a 3. Qual o valor de F0, né? E lembre que a gente só tem 2 horas, viu? Porque os formulários avaliativos é questão que demora, que não acaba mais. Da última vez foi 19, professor. Mas o formulário eu deixo uns 5 dias para vocês resolverem, né? O formulário tem muito 19 tempo. por 5. Dá em média 3 a 4 questões por dia, repare, gente. Certo. Não, mas claro, vai ser num tempo adequado, né? Vai ser num tempo adequado. Certo. E o formulário, essa última lista, tem umas questões que tá direta, né? Bom, mas enfim, vai ser num tempo adequado. O formulário vai estar adequado para o tempo, né? Isso que eu quero dizer. Ok? Uma coisa que eu chamo a atenção, né, é na hora de anexar os arquivos, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, teve alunos que anexou o arquivo, mas eu não conseguia abrir, né? Teve aluno que anexou o arquivo errado. Quando eu abri, era a lista de geometria, outras coisas, né? Certo? Então, eu chamo a atenção para isso, né? Para ter atenção na hora de anexar os arquivos, né? E foi enviar o arquivo. Não anexar o arquivo errado, não anexar o arquivo que eu não consigo abrir, né? Eu coloco o arquivo PDF, tem a opção de colocar outros tipos de arquivo, né? Mas eu deixo PDF porque todo celular você pode baixar um aplicativo para transformar uma foto em PDF, né? Para vocês irem acostumando. Como saber se o meu abriu? Se eu não conseguir abrir, eu coloco lá na questão. O arquivo não abriu. Se não receber nenhuma notificação com essa observação, é porque eu consegui abrir. Ok? Na prova, a atenção será 2 vezes a mais na hora de anexar, né? Antes de enviar qualquer coisa, exatamente. Atenção redobrada, né? Lista, às vezes eu aceito depois, a pessoa teve um problema, tá? Eu até posso aceitar depois a lista, né? Esses formulários aí, né? Mas a prova, o que enviar, que vai valer, certo? Bom, por hoje é só. Boa noite aí para todo mundo, bom descanso. Não sei se vocês vão ter mais aula, mas quem for ter boa aula, quem não for, bom descanso. Boa. Boa, professor. Até quarta. Boa noite. Até quarta, né? Quarta-feira é aula de dúvidas de novo, certo? Aula de exercício. Vai ter um quarto formulário? Como é que é, Itamar? Vai ter o quarto formulário? Eu tô vendo ainda. Até sexta, se tiver, eu disponibilizo na sexta-feira. Beleza, professor. Valeu. Certo? Mas eu não sei se vai ter, não. Eu vou averiguar ainda, certo? Bom, boa noite aí para todo mundo. Até quarta-feira. Caso tenha, professor, vou lhe pedir assim, de coração, para você lançar até antes de sexta, porque infelizmente eu sou mesário nas eleições.